Ela falhou para vocês também, né? Não era só a minha internet. Falhou um Sim, pouquinho, eu acho. olha. Eu até Então troquei a tá minha bom. aqui, eu falhando e mudei para o 5G, mas eu acho que era o dela mesmo. Fechar minha câmera aqui um minutinho já abre, um minuto, só que eu vou pegar uma coisinha. Pedro, a ordem das falas, então, vai ser o Daniel, a Gabriela e eu, é isso, né? Isso, acho que eu antes do Daniel. Ou não sei. O Pedro. Eu acho que é você. Gabriela, Daniel e Renata. A Clara está comentando aqui no chat que a gente já tem 90 pessoas na sala e que a gente poderia começar às 17 horas pontualmente, se todos estiverem de acordo. Uhum. De acordo. Muito bem. Então, vamos começando já. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês em mais um dos webinars promovidos pelo Câncer CBC. Em primeiro lugar, como Case Manager do CAN, eu tenho orgulho de dizer que, desde o início dessa pandemia, temos administrado nossos procedimentos, que são mais de 300 em andamento, de forma remota. Isso é claro, só é possível com a colaboração e o esforço de diversas equipes, como, por exemplo, a direção, a Secretaria-Geral, o TI e minhas colegas e meus colegas da Secretaria Executiva. Estamos trabalhando continuamente para que tudo corra da melhor forma possível, sempre garantindo, claro, a segurança jurídica para todos os envolvidos aí nas arbitragens e mediações. Bom, além disso, de forma a também fazer sua parte no que diz respeito à responsabilidade social, o Câncer CBC tem promovido em todos os webinars uma entidade ou ação social. Hoje, por exemplo, gostaríamos de apresentar para vocês o Instituto Flor Gentil, que recebe flores que seriam descartadas e utiliza esse material para fazer novos arranjos, que são entregues em casas de repouso e instituições assistenciais. Ele é um projeto único, ele alia tanto a responsabilidade social quanto a sustentabilidade, e toda a mão de obra é voluntária. E agora, durante a pandemia, eles estão também arrecadando material de limpeza, álcool gel, para então entregar nos asilos e outras instituições. Aqui seguem as informações. Vocês estão conseguindo ver? Vou tentar de novo. Aqui, então,
agora sim, né? As informações de contato para quem quiser realizar doações ou para quem tivesse interessado pelo projeto aí depois da quarentena para participar como voluntário. A Clara vai deixar aqui também no chat as informações para quem não conseguir anotar agora, ter aí para pronta referência. Bom, falando agora dos nossos palestrantes, antes de mais nada eu gostaria de dizer que é um prazer enorme ter sido convidada para fazer essa abertura, porque eu fui aluna da professora Gabriela na graduação e na pós-graduação fui aluna do professor Daniel. Então é uma satisfação enorme estar aqui com eles hoje. Mas sem mais delongas, vamos introduzir brevemente os nossos palestrantes, que são eles, o Dr. Daniel Kalansky, professor do INSPER, mestre em Direito Comercial pela USP, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial e sócio de Lori Kalansky Advogados. Também temos conosco a doutora Gabriela Valal, que é advogada, professora de Direito Empresarial na PUC do Rio Grande do Sul, doutora em Direito pela URGS e presidente da Câmara de Arbitragem da Federação. Também a doutora Renata Mota Maciel, que é doutora em Direito Comercial pela USP, professora permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade 9 de Julho, juíza de Direito, titular da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da capital do estado de São Paulo. E por fim, mas não menos importante, o nosso moderador, Dr. Pedro Guilhardi, mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, com LLM em Arbitragem Comercial pela Queen Mary e sócio de Nani Advogados. É para ele, então, que eu passo a palavra agora, agradecendo de novo a presença de todos vocês. Obrigado, Maura. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Espero que todos estejam com saúde. Excelente iniciativa do CAN-CCBC de participar dessas iniciativas de auxílio. E não poderia esperar outra coisa diferente, né? Eu gostaria de dizer que é um privilégio moderar esse painel. Como vocês viram aí pela qualificação, os palestrantes, além de extremamente simpáticos, são igualmente competentes. Muito obrigado, Renata, Gabriela, Daniel e também a Maura por compartilharem esse momento. Um agradecimento especial ao CAN-CCBC por ter aberto a oportunidade de discutirmos questões que vão além da arbitragem. Em termos de processo, também não era de se esperar outra postura do CAN-CCBC, e hoje aqui a gente vai tentar trabalhar alguns conceitos de direito material envolvendo garantias. Ao Ibrademp, pelo apoio acadêmico, também agradecemos, na pessoa do Daniel, que está na mesa conosco. E, na verdade, eu gostaria de contextualizar rapidamente a ideia desse evento. A ideia veio com uma conversa que eu tive com a Adriana Bragueta, de tentar formatar um evento tratando de garantias. E, juntamente com o CAN-CCBC e o Ibrademp, nós formatamos alguns temas e chegamos aos panelistas de hoje que dispensam a apresentação. O evento vai tratar das garantias, mas das garantias denominadas especiais, que se contrapõem às garantias gerais, ou a garantia geral, que está estabelecida no Código Civil, artigo 391, no sentido de que o devedor responde por suas dívidas com todo o seu patrimônio. Essa seria a garantia geral. E, de uma maneira quase que automática, firmada a obrigação, essa garantia geral já está ali fazendo efeito. Ao contrário, as garantias especiais, elas tentam trazer um reforço à garantia geral, e esse reforço pode ser qualitativo, ou seja, o credor destaca um bem do patrimônio do devedor para que sirva de garantia, ou pode ser uma garantia que amplie quantitativamente os bens ou patrimônio que responderá pela obrigação. E, nesse caso, nós temos sempre o envolvimento de uma terceira pessoa, que vai garantir
a obrigação do devedor principal, e podemos ter também garantias que acresçam qualitativamente e quantitativamente ao crédito. Nesse caso, temos um terceiro, ampliando o patrimônio, e também uma vinculação de determinado bem do garantidor para estabelecer a obrigação que responderá pela dívida. Enfim, feita essa exposição, hoje vamos tratar aqui de alguns gêneros e também espécies de garantias adicionais. E feita essa rápida exposição, eu gostaria de passar a palavra à Gabriela, que vai tratar do tema garantias autônomas e acessórias, identificação, distinção e efeitos. Gabriela, fique à vontade para a sua exposição. Só para esclarecer a quem nos assiste, nós vamos fazer uma exposição por cada um da mesa de 20 minutos. Eu vou moderar o debate, estou com a parte mais fácil, administrativa, sendo que após cada rodada de apresentação, nós formularemos uma pergunta e, ao final, essa pergunta poderá vir do público ou também de minha parte, e, ao final, havendo tempo remanescente, nós abriremos para mais debates. Então, Gabriela, por favor, muito obrigado e fique à vontade. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. É uma alegria sem tamanho poder debater esse tema, especialmente aqui nesse ambiente, ainda que virtual, do CancerCBC, do IBRADEMP, e com essa nominata aí que nos deixa, então, não só muito honrados, mas também desafiados a tratar desse tema. Eu queria fazer, então, um cumprimento e agradecimento especial ao CancerCBC e ao IBRADEMP nas pessoas da Maura e do Daniel. Dizer também, Maura, que é uma satisfação te ver de novo, sempre te reencontrar, né, nos ambientes acadêmicos e profissionais, e ver a tua trajetória realmente me deixa muito feliz. Pedro, quero te agradecer também pela escolha, quase que um desafio, né? O Pedro, nós sabemos que é o especialista que nós temos, especialmente no tema das garantias autônomas, e fez esse convite, que também muito me honra, mas que me incentivou a vir aqui muito mais, talvez, para que a gente possa realmente ter esse ambiente de debate do que trazer algumas contribuições. Eu fico, por um lado, um pouco tranquila, porque qualquer bobagem que eventualmente eu diga aqui, a gente tem tempo do Pedro também, e, enfim, né, de todos os nossos palestrantes aí, poderem debater e a gente ir adiante. Renata, também é uma satisfação poder compor, junto contigo, com a Maura, essa bancada de 3 mulheres gaúchas aqui nesse ambiente, né? Então, fico muito feliz. Não vou me estender muito, quero também fazer só um cumprimento à nossa audiência e dizer que é muito bom, né, ver quem nos acompanha aqui, que dá sentido a todo o nosso debate. Mas, assim como vocês, eu estou também muito mais ansiosa para que a gente possa ouvir os nossos palestrantes que vão seguir. Então, eu vou já entrar no tema, eu vou buscar monitorar aqui meu tempo. Pedro, Maura, fiquem à vontade aí de eventualmente me interromper, se for o caso, para que a gente possa também desenvolver aqui os nossos trabalhos. Como o Pedro já adiantou, o tema que me tocou, um tema que é muito mais a especialidade dele, mas que me intriga igualmente, é traçar essas diferenças entre as garantias autônomas e as garantias acessórias, para que a gente possa fazer aí algumas classificações e possa entender a dinâmica desse tipo de garantia. E por uma questão de recorte, até porque o nosso tempo aqui ele é relativamente escasso, eu vou buscar tratar muito mais das garantias autônomas e falar das garantias acessórias em contraste, porque as garantias acessórias são aquelas com as quais a gente, no mais das vezes, especialmente a garantia de fiança, né? Não é que ela não traga desafios, claro que traz números, mas a gente está um pouco mais familiarizado na nossa experiência, no nosso cotidiano. Então, hoje vou trazer aqui para o debate esse tema das garantias autônomas, para que a gente possa analisar, especialmente analisar em contraste, então, com as garantias acessórias.
O Pedro já adiantou antes que nós temos no nosso sistema o artigo 391 do Código Civil, que prevê a garantia geral das obrigações, e aí algumas garantias especiais previstas, tanto garantias fidejussórias quanto garantias reais, previstas também no nosso Código Civil e na nossa legislação esparsa. E pela nossa tradição de civil law, a gente tem muito esse cacoete de sempre buscar uma taxatividade daquilo que está previsto no sistema e tentar identificar na lei aquilo que a gente pode ou não pode fazer. O Brasil, em especial, né, tem uma certa tradição bastante dirigista em termos de relações contratuais, e aí a gente fica muitas vezes na dúvida sobre se aquilo que não está especificamente previsto na legislação a gente poderia fazer, e no caso aqui específico das garantias, a gente poderia ter, então, algumas de forma atípica, ou seja, fora daquele rol que a gente poderia ver como exaustivo que está na nossa legislação. Fato é que as garantias autônomas, então, que são aquelas em que a gente vai focar mais nessa primeira fala, elas são fruto da autonomia privada. Nós não vamos encontrar no sistema brasileiro uma previsão específica, mas, em linhas gerais, a nossa jurisprudência tem um precedente, inclusive, de 1986, do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, reconhecendo a possibilidade de garantias para além daquelas que estão tipificadas na nossa legislação, e acho que é relativamente tranquilo da gente começar a pensar, então, que a partir da autonomia privada, garantias outras que não essas que estão, então, taxadas na lei, poderiam ser celebradas entre as partes. Agora, a provocação, que eu acho que é importante aqui para nortear o nosso debate hoje, é como que a gente deve implementar, performar, eventualmente julgar, né? Acho que a Renata depois vai contribuir bastante para esse debate, mas que o judiciário deve enfrentar, especialmente essa questão das garantias que não estão previstas, que não estão nominadas na nossa legislação. Então, antes da gente entrar propriamente para falar das garantias autônomas, que são então essa expressão da autonomia privada, quero fazer uma pequena digressão aqui, até porque minha fala é a primeira nesse nosso debate, sobre a necessidade ou não da gente contratar garantias e como é que a gente pode ou deve interpretar isso nas relações contratuais. Então, a primeira dúvida que surge é: será que todo contrato necessita de garantia? Será que a gente sempre precisa ter esse tipo de amarra entre as partes? E aí a resposta é não, né? Principalmente porque as garantias elas têm um custo, seja ele o custo financeiro ou o custo de todos os outros fatores envolvidos na negociação, na recolha de informações, de documentação, etc. Então, a gente sabe, nem todo contrato vai necessitar de garantia, e a contratação da garantia ela tem que se justificar na medida em que o custo dessa contratação seja inferior à vantagem que a contratação vai trazer. Nós temos contratos, por exemplo, que são de execução imediata, não justificam contratação de garantia. Hoje, cada vez mais, a reputação ela exerce um papel muito importante nas nossas relações negociais. A gente sabe que a informação ela circula de uma maneira muito mais dinâmica, então a reputação ela tem esse fator de fazer não só com que eu possa talvez buscar alguma sinalização por parte daquele com quem eu estou contratando, mas também por, eventualmente, depois da contratação, ter a possibilidade de que aquela parte com que eu estou contratando também se valha da sua vontade de manter uma boa reputação como um fator para cumprir efetivamente os contratos. E a gente sabe que existem discussões e a prática, inclusive, dos smart contracts, né, e outros tantos arranjos possíveis hoje que fazem com que talvez alguma garantia adicional não se justifique. Agora, se a garantia custa, a desconfiança também, tá? Então, a desconfiança ela custa não só para as partes, mas principalmente para o mercado. Tem um texto clássico da década de 70, que muitos talvez conheçam, né, do Akerlof, quando trabalhou com a ideia do Market for Lemons, né, e a noção de a gente poder ter essa seleção adversa, ou seja, num mercado
basicamente marcado pela desconfiança, o que se traz é muito mais um incentivo para que os maus contratantes lá permaneçam e que os bons contratantes saiam de cena, e a gente tem isso como um fator muito negativo, não para as partes só individualmente que estão contratando, mas para o mercado. Então, para tentar fazer esse tipo de alinhamento, para tentar driblar esse custo da desconfiança, entra o papel extremamente importante das garantias, por isso que é muito bom que a gente esteja debatendo isso. Às vezes, eu tenho a impressão que a gente deixa o tema das garantias um pouco relegado a uma questão um pouco mais secundária, a gente está muito mais preocupado na nossa prática profissional, às vezes na prática acadêmica, a discutir a negociação principal, e as garantias parece que elas vêm só na carona. Mas a gente sabe, então, feitas essas observações iniciais, o quanto as garantias elas têm um papel importante para a fluidez do mercado como um todo, para a fluidez das relações, consideradas para muito além só da individualidade, né, daqueles que estão contratando numa situação específica. Bom, então, como eu tinha comentado no início, o Pedro também já tinha adiantado, dentro de todo esse desenvolvimento surge a figura das garantias autônomas. As garantias autônomas, então, elas não têm previsão no nosso sistema, e isso não há exclusividade no Brasil, muitos outros sistemas, inclusive na Europa, onde a gente vê uma prática bastante mais acentuada, né, um uso mais acentuado das garantias autônomas. Muitos países não têm essa figura no seu direito positivado, mas elas começaram a surgir e se tornaram prática comercial e têm sido legitimadas a partir dessa ideia da autonomia privada, da autonomia que se tem de fazer esse tipo de contratação. Basicamente, como é que funciona esse tipo de garantia? Uma garantia que, se a gente fosse fazer uma aproximação, até poderia fazer uma aproximação com a fiança, né, no sentido de ser uma garantia pessoal, uma garantia que recai sobre um devedor, um terceiro que assume a dívida em relação a uma obrigação que foi originariamente contraída. Só que aqui a gente corre um risco, acho que essa talvez seja uma das principais provocações. A gente tem que cuidar para não aproximar demais com a figura da fiança, porque, embora a gente esteja tratando de uma garantia que é pessoal e que normalmente recai sobre um banco, recai sobre uma instituição financeira que está assumindo o pagamento, eventualmente, se a obrigação principal ela não for adimplida, existe aqui uma vontade das partes de fazer um descolamento em relação à causa da obrigação original, né? Diferentemente da fiança, que tem essa característica acessória, essa característica de quaisquer vicissitudes no negócio principal também levarem a garantia na carona. No caso das garantias autônomas, elas surgem exatamente para evitar maiores discussões, ou evitar ou pelo menos prima facie, que a gente não deixe de fazer o pagamento, o adimplemento dessa garantia, se por acaso existe algum tipo de discussão em relação à causa principal. Esse tipo de garantia é extremamente útil em relações complexas, em relações internacionais, embora não seja a exclusividade, né? Mas no comércio internacional ou na contratação de obrigações no cenário internacional, como, por exemplo, construção de grandes obras. Imaginem vocês, né? Se alguém assume a obrigação de entregar uma mercadoria em determinadas condições ou entregar uma obra com determinadas características, o quanto de discussão a gente pode ter antes de fazer o pagamento, seja de boa fé ou de má fé, né? E aí depois, claro que a gente precisa fazer essas distinções, mas num primeiro olhar, né, quando isso vai parar lá com a Renata para ser discutido, num primeiro olhar, talvez a gente não consiga separar uma coisa da outra, né? E qualquer dos contratantes pode levantar uma série de exceções, uma série de razões para não fazer o pagamento. Então, o que as garantias autônomas elas propõem? Esse descolamento em relação à causa do negócio original, para que, bom, ainda que ela venha a ser discutida, o pagamento, num primeiro momento, seja realizado. E aí a gente tem esse desdobramento dentro da relação triangular, né, com o banco, com o ordenador da garantia e com aquele que é o beneficiário.
A gente não tem, como eu comentei antes, uma positivação. Tá? Até eu estou acompanhando aqui no bate-papo, a Giovana apresentou ali uma pergunta, né? Se haveria uma forma, estou me adiantando aqui, Pedro, né? Mas só para aproveitar esse gancho, se haveria alguma forma específica para essa garantia autônoma, justamente como ela é fruto dos usos e costumes, especialmente no cenário internacional, a lei não vai fazer o dirigismo de como é que ela deve ser contratada. Tá? Existe previsão, existem as Uniform Rules da CCI, que dão algumas orientações, mas isso não é direito positivado, não é o nosso direito doméstico, pode acabar se tornando direito positivado na medida em que as partes escolham, né, fazer referência a essas regras. Elas vêm sendo construídas, né, especialmente desde a década de 70, mas em 2010 tiveram a última revisão. E me parece que essas Uniform Rules, elas têm esse duplo papel. Elas consolidam aquilo que vem sendo tido como a prática internacional, ao mesmo tempo em que também podem servir de base para dar mais garantia, mais segurança, né? Já que a gente não sabe exatamente, a gente não tem no nosso direito positivado, no Código Civil, nem legislação esparsa, a forma específica de fazer esse tipo de garantia. Então, uma referência às Uniform Rules poderia ser uma maneira das partes fazerem esse tipo de alinhamento. Tá? Bom, mas nem toda garantia autônoma ela vai ser necessariamente uma garantia automática. Tá? Então, aí, com o desenvolvimento dessa ideia, né, de poder prever para o credor de qualquer obrigação, principalmente nessas relações complexas que a gente comentou antes, receber primeiro para, eventualmente, algum tipo de discussão ser feita num segundo momento, essa modalidade de garantia foi avançando até surgir na prática internacional as chamadas garantias à primeira demanda ou à primeira solicitação, que simplificam mais ainda o processo, porque não só a gente descola da causa original do contrato de base, da obrigação original, mas também a gente quase que dá uma possibilidade, um estalar de dedos para aquele credor, né, que basta fazer uma menção de que quer receber a garantia e aí receberia. Em alguma medida, a gente teria aqui até uma aproximação com a figura dos títulos de crédito, não que o objetivo aqui seja a cambiariedade, não é isso, mas a gente ter aquela ideia da liquidez do recebimento do pagamento nessas chamadas, então, garantias à primeira demanda ou à primeira solicitação, que são modalidades, são subespécies das garantias autônomas. Bom, como eu tenho ainda alguns poucos minutinhos aqui, eu queria trazer mais até para o debate, porque eu acho que esse é um ponto que tem que ser refletido constantemente em relação a essa modalidade de garantia que não tem uma previsão específica na legislação, que é a ideia da gente pensar o potencial risco moral. A doutrina também, assim como lá no início eu fiz menção à doutrina de análise econômica para comentar a possibilidade de seleção adversa se a gente não contrata garantias, se a gente tem um mercado com desconfiança, talvez um excesso de garantias ou um excesso de acobertamento, né? A gente colocar aquele credor nessa posição, como eu comentei antes, de simplesmente fazer um estalar de dedos e conseguir receber o valor, independentemente de estar ou da obrigação principal ter sido considerada com algum tipo de vicissitude. Aqui a gente tem o potencial risco moral, ou moral hazard, né, que a doutrina de análise econômica refere, que são aquelas situações em que um dos contratantes, acobertado, né, vendo-se numa situação em que ele pode estar beneficiado, como seria o caso aqui das garantias à primeira demanda, ele tende a se comportar de maneira diversa do que se comportaria numa situação ordinária de contratação. Né? O que eu quero provocar com isso? É justamente a possibilidade de eu, sabendo que a obrigação principal é nula, sabendo que a obrigação principal não foi cumprida, sabendo que eu não faço jus daquele crédito. Claro que existem situações que são claras, situações em que a gente
sabe que é evidente que não se faz jus àquele recebimento, e ainda assim eu executando, né, na condição de credor, de beneficiário dessa garantia, executando e exigindo o seu pagamento, isso é uma situação que me parece um possível exemplo do chamado risco moral, e aí nós precisamos ter mecanismos para isso, né? E a construção que se tem, a gente tem muito pouca jurisprudência no Brasil em relação ao caso, mas se a gente vai observar casos analisados em Portugal, na França, na Inglaterra também, e a nossa doutrina trabalha muito bem com isso, e faço aqui de novo, né, a referência ao livro do Pedro, que muito bem trabalha com a ideia, e nos diz que aqui a gente tem que exatamente saber, eis o desafio, né, saber como fazer o recorte, esse recorte da fronteira entre a dúvida e a certeza. Se eu tenho dúvida, claro que eu posso discutir a questão do contrato de base e, eventualmente, ainda fazer jus ao recebimento, se eu sou crente de fazer jus ao recebimento do valor daquela garantia. Mas é óbvio que existem hipóteses, então, de abuso de direito, de fraude, de má-fé, e que seriam flagrantes hipóteses em que, desde que a gente consiga transpor, né, essa fronteira, como o Pedro sugere, entre a dúvida e a certeza, e se eu, na condição de credora, de beneficiária, tenho certeza de não fazer jus ao recebimento da obrigação principal e ainda assim executo a garantia, isso deveria ser coibido, é isso que a gente vê na jurisprudência, principalmente internacional, e na nossa doutrina trabalhando. Agora, me parece que o grande debate que fica aqui é como é que a gente faz, né? Como é que a gente trata efetivamente essa fronteira. Mas então, foram os meus 20 minutos. Eu espero ter contribuído, pelo menos, para um início de debate e fico à disposição. Obrigada. Gabriela, excelente, parabéns pela apresentação, muito elucidativa, até considerando o curto espaço de tempo, não é um tema tão simples. E essa questão da linha tênue entre o que é um chamamento abusivo e o que é um chamamento nos estritos termos da própria garantia é muito difícil. Mas a minha tendência é que o chamamento abusivo há de ser aferido com um mero passar de olhos na situação fática. Então, falsificação de documento ou pretensão de chamar garantia cujo montante já foi pago, são situações excepcionais. Caso contrário, me parece que a autonomia privada permite a alteração do risco, ainda que as chances de sucesso em uma demanda que julgue a relação jurídica base seja grande, a autonomia privada daria fundamento para que se pudesse discutir com o dinheiro no bolso. Eu tenho uma pergunta, e aí trazendo um pouquinho para a atualidade, e eu confesso que realmente não sei a resposta. Mas vamos considerar a pandemia atual como um evento qualificado como sendo de força maior. Você acha que esse evento poderia ser um fundamento para justificar a inexigibilidade da prestação de garantia? Ou seja, o credor da garantia, ao chamar o banco ou a seguradora a efetuar o pagamento, ou o fiador, poderia o garantidor se recusar ao pagamento sob o pretexto da ocorrência de um evento de força maior? E isso alteraria a sua conclusão e sua resposta? Seria diferente se estivéssemos tratando de garantias autônomas ou acessórias? Vamos lá, muito bom, Pedro. Acho que eu fico mais tranquila que pelo menos você dissesse que também não saiba a resposta definitiva. Acho que é o tema do momento, né? Essa pergunta é excelente. E acho que a gente tem que ir por ponto aqui, né? O primeiro deles é, claro, que o evento da pandemia e tudo isso que nós todos estamos vivenciando vai sem dizer que pode suscitar uma série de teses que levariam, seja ao redimensionamento das obrigações ou até mesmo à extinção
né, de alguma obrigação, dependendo da natureza daquilo que está no contrato de base. Então, a gente poderia aí discutir horas, assim como, enfim, muito bem tem sido discutido por quem é muito mais apropriado em relação ao tema, né, a quebra da base objetiva do negócio, teoria da imprevisão, situações de hardship, etc. Tá? Tentando resumir um pouco aqui, a minha impressão sobre tudo isso é que eu acho que nós não temos, nem deveríamos ter, respostas preta-porter. Né? Para cada negócio, em cada circunstância, isso tem que ser analisado, mas é um fato que é, no mínimo, uma tese a ser levantada. Né? A gente vai ainda ver como é que a jurisprudência vai se comportar, a gente observa, às vezes, algumas tentativas de, dentro daquela ideia de dirigismo da própria lei, tentar resolver já, né? Nem sempre é possível que a gente já tenha essas soluções a priorísticas, mas, como tu bem mencionaste, existe a possibilidade das teses serem levantadas. Se isso vai levar a um sucesso por parte da, enfim, de quem quer que esteja sustentando, a gente teria que analisar com mais detalhes cada caso. Só que se usasse uma expressão que exatamente acho que traduz tudo isso que a gente estava conversando aqui em relação às garantias autônomas, que é discutir poder no bolso, né? E principalmente quando a gente está tratando de garantias da primeira demanda. Eu tenho tese para discutir? Tenho, mas é altamente controverso. A gente não pode simplesmente dizer que, pela situação da pandemia, tudo está, né, todas as obrigações estão extintas, ou todas as obrigações têm que ser revisadas, todas têm que ser em 30%, 50%. A gente precisa analisar as circunstâncias do caso, e parece que as garantias, especialmente as garantias da primeira demanda, elas têm essa característica, as garantias autônomas, de uma maneira geral, de poder fazer, então, essa dissociação em relação à causa do negócio original. E aí, então, tentando te responder, acho que sim, faz total diferença, pelo menos no primeiro momento, né? No momento em que a garantia é invocada e a gente tem essa... e a gente está tratando, seja de uma garantia acessória ou de uma garantia autônoma. No caso da garantia autônoma, existe... Porque tudo isso que a gente está falando aqui sobre a situação de pandemia, me parece, no primeiro olhar, que afetaria a relação jurídica de base, e não a garantia. A garantia. Não é que a garantia seja um negócio despido de causa. Eu nem quero entrar muito nessa discussão sobre a causa do negócio jurídico, porque eu acho que a gente está há séculos nessa discussão, poderia ficar aqui mais outro tanto. Mas a questão é, existe a causa do contrato de base e existe a causa da garantia. Eu não acho que a situação da pandemia tão claramente afete a causa da garantia. Então, se eu estou tratando de uma garantia autônoma, acho que a gente tem total diferença em relação a uma garantia acessória, onde eu deveria esperar toda uma discussão, porque ela seguiria, né, a discussão sobre o negócio principal, levaria na carona também a garantia. Excelente. Gabriela, eu tento a concordar principalmente com essa parte final, de que poderia afetar a relação jurídica base, mas a prestação de garantia em si não, dependendo de como for julgado posteriormente a questão da relação jurídica base, então teria só o reembolso do valor que foi executado por meio da garantia. Muito obrigado por sua participação por hora. Nós pretendemos, ao final dos debates e também aqui no Transcorrer, depois voltarmos com a Gabriela para que ela possa responder a outras perguntas que possam vir surgir. Eu vou passar agora a palavra ao Daniel Kalansky, que vai tratar de um tema também muito interessante relacionado às alienação fiduciária de ações em garantia nos contratos de M&A. Tá? Não tem, acho que o Daniel é muitíssimo qualificado pela sua experiência prática e acadêmica na área, então só nos resta ouvir o que ele tem a trazer de consideração. Por favor, Daniel, fique à vontade. Obrigado a todos, boa tarde. Agradeço à CAM pela oportunidade da Câmara Brasil-Canadá, desse convite, né? A todos aqui, os nossos palestrantes, aos nossos ouvintes. Que sorte que essa pergunta
aqui não veio para mim, né? Sorte que foi direcionada para a Gabriela, né? Essa pergunta do Pedro. Imagine se fosse para a Renata, hein? Como que ia ser essa resposta, né? Vamos ver se vai também, né? Mas estou curioso, né? Temos muitas perguntas interessantes. Queria tratar de um tema que eu gosto muito, que é a alienação fiduciária de ações, principalmente nos contratos de M&A. E por que isso? Muito comum a gente, quando está tratando de uma operação de M&A, ter um contrato de alienação fiduciária de ações. E por que isso? Porque, no modo geral, o comprador, quando ele está eventualmente comprando parte de uma companhia, ele, em determinados momentos, solicita ao vendedor que dê em garantia as ações para eventual contingência que possa surgir. No caso em que o vendedor ainda fica na companhia, principalmente nesses casos, o vendedor dá suas ações que remanesceram para garantir eventuais contingências. É muito comum, então, portanto, esse contrato de alienação fiduciária nas operações de M&A. E eu sempre fiquei uma dúvida, já trabalhei nesses casos olhando tanto do lado do comprador como do lado do vendedor. E quando a gente olha a minuta desse contrato, tem 5 aspectos que me chamam muito a atenção desse contrato. O primeiro aspecto muito interessante dele, quando a gente olha o contrato, é que existe a possibilidade expressa de venda imediata, caso haja qualquer inadimplemento das ações. Então, o contrato ele é feito de tal forma que você não precisa notificar o devedor, não precisa dar preferência, não precisa enviar uma carta. Aconteceu o inadimplemento, ocorre a consolidação da propriedade na mão do credor e o credor pode vender as ações sem ter que enviar nenhuma notificação. Assim diz pelo menos o contrato. A segunda característica desse contrato, que eu vejo muito, é que existe aquela cláusula mandato. Em que sentido? Que o credor, ao receber essa garantia, em caso de inadimplemento, pode vender para terceiros, pode assinar todos os livros correspondentes. É uma procuração daquelas que dá poder para que ele faça tudo, para que ele possa vender as ações, possa assinar os livros societários, possa fazer tudo, uma procuração. Também me chama a atenção, então, portanto, essa era a característica. A terceira característica, também interessante desses contratos, é que existe uma cláusula em que a devedora tem que colaborar com tudo que o credor peça. Então, a devedora não tem nenhum direito a receber notificação, muito pelo contrário, ela tem que colaborar e ajudar ao máximo na venda. A quarta característica desses contratos é que também não há nenhuma, no modo geral, nenhuma necessidade de avaliação do bem. Ocorreu o inadimplemento, o credor pode vender essas ações e não precisa contratar um laudo de avaliação, não precisa realizar um leilão público, não precisa contratar um assessor para procurar eventuais compradores, não precisa fazer qualquer tipo de avaliação. E, por fim, nesses contratos também tem uma cláusula expressa dizendo que pode vender o bem, as ações, por qualquer preço. Não há qualquer preço mínimo na venda das ações. Essas são as 5 características básicas deste contrato de alienação fiduciária. Posso vender sem qualquer anuência do devedor, tenho um mandato para fazer isso, com a procuração otorgando poderes amplos o bastante, o devedor tem que colaborar com tudo que eu peça, não há necessidade de avaliação e, por fim, não há qualquer necessidade de preço mínimo. Essa é a cláusula padrão que o credor quer que o devedor assine. O devedor, quando tem, por sua vez, um poder de barganha naquela operação, ele fica muito assustado. Pode ser que eu venha inadimplir, mas se acontecer esse inadimplemento, será que não precisa nem enviar uma notificação dizendo, olha, este vai ser o comprador? Será que não tem que vir uma notificação dizendo, olha, eu vou vender por tanto, o senhor não quer comprar? Tem que ter um direito de preferência. Posso vender por qualquer preço, mas se você vender por um preço mais barato,
Nós não podemos nos esquecer de um dispositivo do Código Civil que diz que o que sobrar do valor referente ao crédito garantido devolve-se ao devedor. Será que eu posso vender por qualquer preço? Estou assinando uma procuração para ele assinar os próprios livros. Então, o vendedor, num primeiro momento, quando recebe esse kit de alienação fiduciária, ele fica muito assustado. Então, ele começa a modelar um pouco as cláusulas. O que ele pede? Vender por qualquer preço você não pode. Temos que colocar primeiro uma necessidade de contratar uma empresa avaliadora. Temos que primeiro, tem que ser pelo menos, se for vender, vamos vender pelo preço que foi avaliado. De repente se levantam duas avaliações, tem que dar um direito de preferência na hora que aconteceu. Então, às vezes, o vendedor, dependendo do poder de barganha que ele tenha, ele consegue delimitar um pouco as cláusulas. Inserir uma prévia notificação, inserir um direito de preferência, inserir um preço mínimo, inserir a necessidade de contratação de avaliador, eventualmente um outro avaliador também, para não haver muita discrepância, e como vai ser a avaliação, de repente vai ser a média dos dois avaliadores. Então, começa um embate entre o vendedor e o comprador para ver como é que vai ser esse contrato. E se a gente olhar, assim, dos contratos que foram celebrados, é muito comum verificar que, nesse momento, o vendedor gastou muita energia negociando o contrato principal, a compra, a venda da empresa. Na hora, sobrou pouca energia para ele para negociar o contrato de alienação fiduciária de ações. No final das contas, ele passou a ser como se fosse um anexo. E o anexo, talvez, que não foi dada a devida atenção. Então, passa e o contrato, ele acaba dando muito poder ao comprador de realizar, em caso de inadimplemento, o que ele bem entende. Aí pode vir a pergunta, bom, temos muito material escrito sobre o assunto? A pergunta que sempre temos é, temos aquele contrato, portanto, que pode fazer tudo? Ele vale? Será que na hora da execução da garantia vai funcionar todas aquelas cláusulas que a gente estabeleceu? Aquela procuração ampla vai ser suficiente? Como fica? Temos jurisprudência sobre o assunto? A realidade que nós temos é que, basicamente, não existe doutrina sobre o assunto e a jurisprudência muito escassa. E quero trazer para vocês 10 perguntas que eu fiz aqui na minha cabeça, preparando aqui para a nossa apresentação. E depois eu quero responder essas 10 perguntas neste nosso tempo. A primeira pergunta é, a devedora tem que ser notificada antes da execução? Eu tenho que receber, olha, você não pagou, vou vender para terceiros. Tem que ter essa notificação prévia. A segunda pergunta. Eu tenho que te dar o direito de preferência? Conseguiu o comprador, ele ofereceu tanto para comprar essas ações. Eu tenho que dar o direito de preferência para o devedor, já que ele é acionista também da companhia. Pense, às vezes, numa sociedade, numa SA mais familiar. Imagina ele ser sócio amanhã de uma pessoa que ele não conhece naquela empresa. Dependendo da natureza da sociedade, precisaria dar o direito de preferência? Considerando a hipótese que o contrato diz que não precisa nem dar notificação, nem preferência. Terceira pergunta. O devedor pode fiscalizar esse processo de venda? Afinal de contas, vai entrar uma pessoa, eventualmente, no meu quadro societário. Eu quero fiscalizar. Eu quero saber como foi a busca desse eventual comprador. Quem foi o assessor financeiro? O que ele viu na companhia? Quem é? Em que área que ele atua? Ele pode fiscalizar? Se não houve proposta melhor? Se essa era a melhor proposta que conseguimos? Quarta pergunta. O preço que vai ser vendido tem que ser consistente com o valor de mercado? Posso vender por qualquer preço? Afinal das contas, o contrato estabelece que pode ser vendido a qualquer preço.
Eu posso vender por qualquer preço ou tem que ser aquele diretamente relacionado ao valor de mercado? E como é que eu chego no valor de mercado? A gente sabe que, às vezes, uma avaliação pode dar um número X e outra avaliação pode dar um número 2X. Será que o credor, quando emprestou o dinheiro e estabeleceu no contrato que ele podia vender por qualquer preço, você não tira a liquidez dele no momento que agora ele pode entrar numa disputa de quanto vale aquelas ações? Aqui, quinta pergunta, para a gente chegar lá. E eu vou responder. Quinta pergunta. Tem que se maximizar o preço de venda? Ele tem que buscar, vou vender para o primeiro que apareceu? Ou ele tem que montar um processo, tentar conseguir a melhor oferta, buscar o comprador aqui do Brasil, o comprador estrangeiro, maximizar o preço de venda? E aqui para os processualistas, lembro de um artigo que eu estava pesquisando, que é o artigo 805 do Código de Processo Civil, que estabelece, em caso de execução de garantia, que o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. No momento em que tem que ser feito pelo processo menos gravoso para o executado, será que não tenho que, então, portanto, buscar a maximização do processo de venda? Existe também, não podemos esquecer, indo para a sexta pergunta, o Decreto-Lei 911, aquele antigo que muita gente esquece. Ele estabelece um procedimento de busca e apreensão para a consolidação da propriedade. Tem que haver, no caso de alienação fiduciária de ações, esse processo que está estabelecido no Decreto 911 de busca e apreensão? A ação é um bem corpóreo ou incorpóreo? Vamos já tratar disso. Sétima pergunta. Como tem que ser feito o acesso à informação por parte do devedor? Ele tem que conhecer o comprador? Como a gente sabe, não existe, possibilidade aqui existe no Brasil, a questão do pacto comissório. O credor não pode ficar com o bem. E não pode haver qualquer tipo de manobra para que uma outra pessoa do mesmo grupo possa adquirir as ações. Alguma manobra para isso. Será que, portanto, o devedor não tem que fiscalizar esse processo, ter acesso à informação de quem vai ser esse futuro comprador? O fato, e ainda, oitava pergunta, já estamos chegando lá. O fato de que, num procedimento de alienação fiduciária de ações, não tem que fazer, lei não estabelece, avaliação prévia, nem mesmo asta pública, será que muito mais ainda, portanto, não temos que dar um poder de reação para esse devedor? Já que não há que fazer nem asta pública e nem uma avaliação prévia? Será que justamente por isso o procedimento permite, então, deveria dar muito mais um poder de reação ou de acesso à informação por parte do devedor? Veja só, você não pode fazer o que você bem entende. Tem que primeiro fazer de uma forma que preserve o acesso e a fiscalização do devedor. Será que é isso mesmo? A nona pergunta. O devedor pode renunciar a todos esses direitos no contrato? Estabelecer, olha, pode vender a qualquer preço, renuncia a todos aqueles direitos que eventualmente aqui nós estamos conversando? Vale essa renúncia dos direitos neste contrato de alienação fiduciária? E, por fim, a 10ª pergunta. Os administradores, quando chega lá um novo comprador e bate na porta da empresa, os administradores da companhia têm a obrigação de transferir as ações nos livros? Como fica essa função dos administradores que estão lá e tocam a campainha lá na sede dele e ele está com os livros da empresa e precisa fazer a transferência das ações? Como fica essa posição dos administradores? Simplesmente transferem, examinam um contrato de alienação fiduciária, verificam se for dado todos esses direitos de preferência, de reação do devedor, se foi feita uma avaliação correta, se o preço está correto? Essas são as 10 perguntas que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Vamos lá para responder elas nesses poucos minutos que nos faltam. E essa
um pouco da minha opinião com relação a esse assunto. Cada contrato tem suas particularidades, mas quero aqui mais puxar, e sei que minhas observações vão ser polêmicas, mas queria justamente esse debate para trazer os pontos polêmicos. Primeira pergunta que nós tratamos, se ela tem que ser notificada antes da execução. Eu entendo que se o contrato estabelece que eu posso vender sem dar a notificação prévia, não precisa. O contrato estabeleceu isso. O devedor é que está em mora. Ele não inadimpliu com o contrato. O credor, quando ele deu a garantia, ele estabeleceu as condições. Eu estou te dando esse dinheiro porque eu preciso ter uma garantia que seja líquida. E na hora de vender, tem que ser um processo rápido, tem que ser um processo que não dê margem a problemas. Senão, talvez eu não te emprestaria aquele dinheiro, ou talvez eu não compraria por aquele preço. Ou essas ações funcionam na hora de execução, ou não funcionam. Então, tem a ver com a garantia, com a liquidez da garantia, com a segurança do que foi firmado. Então, primeiro se o contrato estabelece que não precisa da notificação, não precisa. Segunda pergunta, preciso dar o direito de preferência? Se o contrato estabeleceu que não é necessário o direito de preferência, era justamente para não atrapalhar o processo de venda. Porque eu precisaria vender rápido e assim que eu conseguisse um comprador, ele entra na empresa. Ah, mas é uma sociedade familiar e eu quero saber quem é o sócio. Ele aceitou essa hipótese. Estabelecesse, se não no contrato de alienação fiduciária, que deveria ter o direito de preferência. Por que não estabeleceu? Na hora, quando quis o dinheiro, topou, não deu a atenção certa ao contrato, deveria ter negociado. Fiscalizar o processo. Tem o direito a fiscalizar o processo? Eu acho que neste aspecto de fiscalizar o processo, acho que tem direito a saber quem vai ser o comprador. Ele tem direito a, eventualmente, conhecer quem vai ser o comprador. Agora, não pode impedir que o comprador entre na companhia. Ele pode fiscalizar, mas dentro de determinados limites. Não pode impedir a liquidez da venda. O preço tem que ser consistente com o valor de mercado? Pode ser por qualquer preço? Aí eu entendo. Você não pode vender a garantia por qualquer preço. Ah, mas no contrato está estabelecido que pode vender por qualquer preço. Pode até vender por R$1. Não é assim. O bem tem um valor. Você não pode querer vender um bem que eventualmente tem uma avaliação de 50 e outra de 100 por R$1, porque você quer vender rápido. Existe aí uma obrigação do credor também não abusar do seu direito. Por isso que eu recomendo, quando se celebra esse contrato, de que exista, sim, um procedimento de avaliação. Vai se contratar no momento da execução, uma empresa XYZ, essa empresa vai avaliar e posso, inclusive, vender por um deságio de tanto. Então, você não está vendendo por um preço vil. Na minha visão, aqui tomar muito cuidado para também não prejudicar. Uma coisa é ter liquidez e outra coisa é prejudicar o devedor. Você vender por preço vil, você está prejudicando totalmente o devedor. E nós temos a regra básica de que o valor remanescente tem que devolver para o devedor. Então, nós não podemos vender também por qualquer preço. Embora não tenha que ser feita uma avaliação, tem que se buscar, de alguma forma, uma correspondência desse bem com o valor de mercado. Obviamente que aqui nós vamos entrar em problemáticas, porque a gente sabe que há diferenças entre os avaliadores. Mas por isso pega uma média, que é o caso. E nós não podemos vender por um preço vil. Mesmo que o contrato estabeleça que pode vender por qualquer preço. Deve-se buscar a maximização do preço de venda? Olha, eu acho aqui que na hora que você está com um bem, você não tem que contratar um assessor financeiro para vender, fazer um processo competitivo. Você tem que fazer, no melhor esforço que você teve, o processo de venda. Não é, eventualmente, ligou para o primeiro, ele quer comprar e pronto. Busca 3, vê quem quer comprar,
tenta fazer um mínimo esforço para tentar conseguir um valor. Mas colocar um dever implícito de maximização do preço de venda é um dever implícito que não está estabelecido no contrato e que pode prejudicar a liquidez da garantia. Então, uma coisa é não vender por um preço vil. Agora, outra coisa é querer que seja o maior valor possível. Então, acredito que não há essa obrigação de estabelecer e de maximizar o valor de venda. Com relação à busca e apreensão, a ação é um bem incorpóreo. Então, aquele dispositivo do decreto-lei não se aplica. Não há necessidade de fazer busca e apreensão por um bem que é a ação. Isso aí, busca e apreensão seria para um carro, etc. Mas não para um bem com a ação, que é um bem incorpóreo. Então, não seria necessário. A consolidação ela acontece automaticamente no caso de alienação fiduciária de ações. O devedor deve conhecer previamente o comprador? Sim, ele tem que saber quem é o comprador, justamente porque vai ter que depois assinar o acordo de acionistas, eventualmente. Agora, se há amanhã um problema de pacto comissório, porque quem está comprando era uma outra empresa do grupo, isso vai ter que ser anulado depois. Não podemos largar o processo de fiscalização porque a gente quer evitar algo que, na verdade, foi um ato antijurídico. O fato de não exigir uma prévia avaliação ou a venda em asta pública, portanto, o rigor deveria ser maior, deve ser dado um poder de reação? Não. É simplesmente aqui foi criado um tipo de garantia que ela tem que ser rápido, ligeiro e que dê liquidez. Se aqui não há necessidade de asta pública ou não há necessidade de prévia avaliação, eu não posso agora criar esse mecanismo que não foi previsto em lei. E, ademais, ele não tem um poder de reação, o devedor. Ele não tem, não está estabelecido, a não ser que o contrato estabeleceu. O devedor pode renunciar a tais direitos? Aqui vale o princípio da autonomia privada. E muito mais ainda, com as condições de alocação de risco, inclusive da liberdade da lei econômica. Então, aqui, se o devedor estabeleceu que poderia vender sem notificação, sem prévia avaliação, sem direito de preferência, e ele renunciou a tais direitos, é válido. Vale o que está escrito. E, por fim, os administradores. Como fica a condição dele, a obrigação deles, dos administradores? Eles podem, os administradores, assinarem os livros quando tocarem a campainha da companhia? Os administradores, nesse caso, têm uma função meramente registrária. Eles vão olhar se o contrato permitir, o comprador apareceu, eles têm que fazer a transferência das ações. Não pode os administradores, nesse caso, negarem se tudo está correto do ponto de vista documental. A análise que tem que ser feita dos administradores é uma análise, nesse caso, formal, não material com relação ao que aconteceu. Finalizando, portanto, o contrato de alienação fiduciária, que é muito utilizado e que busca ter a liquidez no caso de inadimplemento, não pode ser criado agora deveres implícitos que não foram estabelecidos nem na lei, nem no contrato. Mas isso não quer dizer também que o preço possa ser vendido a qualquer preço. Há que ter uma correlação com o valor de mercado. Considerando que nós estamos aí com um tempo curto e passei aqui do meu tempo, deixo aqui apenas essas considerações que espero que tenham sido úteis para vocês. Obrigado aí pelo convite. Não estamos escutando, Pedro. Agora sim. Deu? Sim.
Vamos lá. Obrigado, Daniel. Eu estava falando que a sua apresentação foi excelente, super didática e você não fugiu das perguntas, as respostas que você mesmo criou. Eu teria uma pergunta que me surgiu aqui avaliando sua exposição. Nessas condições em que você apresenta esse contrato, você acha que isso criaria para o credor uma condição puramente potestativa ou não seria o caso? Uhum. Aqui, no caso, eu não vejo como uma condição puramente potestativa. Por quê? Porque depende de um terceiro. Quem é o terceiro? O terceiro está tendo que apresentar uma proposta para comprar aquelas ações. Então, como existe um terceiro envolvido, não se trata, na minha visão, de uma condição puramente potestativa. Esse é que eu acho que diferencia o caso. Apareceu um comprador para isso e ele está estabelecendo aquele preço para comprar. Perfeito. Excelente. Vamos adiante, então, agora com a... Muito obrigado, Daniel, novamente. Com a exposição da Renata, nossa representante do Poder Judiciário, que vai trazer algumas considerações a respeito do chamamento das garantias empresariais e o Poder Judiciário. Terminando a apresentação da Renata, aí eu já estou selecionando algumas perguntas aqui que, havendo tempo, nós colocaremos aos debatedores. Isso são as perguntas daqueles que nos assistem. Renata, por favor, fique à vontade para a sua exposição e, novamente, obrigado. Bom, boa noite, né? Mas boa tarde, boa noite. Eu cumprimento o Pedro Guilherme, em seu nome, os organizadores desse evento, a Câncer CBC e o Ibrademp, assim como os meus amigos de painel aí, a Gabriela e o Daniel, a Maura também. Bom, eu acho que esse tema, participar desse painel aqui já me animou bastante, Pedro, porque não estamos falando de Covid, o que já é uma grande alegria, porque mostra que, na verdade, a gente vai ter algo depois da Covid e a gente vai ter outras questões para tratar. É evidente que o tema é muito importante, mas esse aqui não é o nosso foco. E quando tudo isso passar, né, eu acho que a gente vai ter problemas aí de inadimplemento, vamos ter problemas de insolvabilidade, vamos ter problemas de insolvência, usando aqui os conceitos do professor Fábio Conder Comparato, né, no seguro de crédito, e, portanto, nós vamos ter questões envolvendo garantias empresariais. Então, com base nesta esperança aí de que teremos várias questões para além da Covid que eu falo sobre as garantias empresariais. E ao pensar na minha fala para abordar as garantias empresariais no tema do Poder Judiciário, que foi essa a tua proposta, né, Pedro? A minha hipótese aqui para essa fala breve foi por que muitas vezes, né, o judiciário não observa as garantias. Eu até ia fazer uma brincadeira e ia dizer por que maltratamos tanto as garantias no Poder Judiciário muitas vezes. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, né, mas de alguma forma essa minha indagação precisa ser refletida. Porque quando o Pedro me propõe que fale do tratamento das garantias pelo Poder Judiciário, eu imediatamente, Pedro, eu pensei nas situações em que as garantias não foram observadas, né? Nas situações em que o Poder Judiciário, de alguma forma, relativizou, né, o que foi combinado entre as partes inicialmente. E a indagação que eu faço aos senhores, mas eu faço a mim mesma. Toda vez que vocês me convidam para esses webinários, eu fico fazendo o jogo do espelho aqui. Eu jogo críticas, mas essas críticas, na verdade, eu tenho um espelho aqui na minha frente que me devolve essas críticas para pensar de uma forma, refletir sobre esses temas e sim, apresentar também críticas, porque eu acho que é um ambiente, embora tenham profissionais da área, mas a gente não deixa de estar num ambiente acadêmico aqui. Então, primeiro, né, por que nós maltratamos tanto as garantias em muitas situações? Eu acho que, primeiro, também, hoje eu estou parecendo engraçada, mas não é que realmente, eu acho que é mais ou menos isso. Primeiro, né, porque nós temos
bons fundamentos jurídicos para isso. Sempre a gente vai ter um bom fundamento jurídico, e quando cotejamos aí os institutos jurídicos, a Gabriela falava muito bem aí das garantias autônomas, das garantias, explicando aí uma classificação das garantias. Nós sempre, Gabriela, encontramos aí uma justificativa para quebrar a garantia ou para não observar a garantia. Então, essa é uma indagação que eu faço, muito crítica em relação a isso. O segundo ponto que me traz aí, com base nessa hipótese, a pensar no tema, é porque realmente, quando essas questões são levadas ao judiciário, muitas vezes é tentador procurar um prejudicado nas relações jurídicas, né? Essa é uma leitura que muitas vezes a gente percebe na jurisprudência. E se o magistrado ainda tiver uma veia, brincadeira de novo, mas se tiver uma veia de justiceiro, então ele tem a faca e o queijo na mão para fazer justiça e quebrar garantia. E essa é uma indagação que eu faço de forma muito crítica. O terceiro ponto, e é claro que aqui eu estou falando com profissionais especializados em direito empresarial, né? Aliás, eu brincava com o Pedro antes de começar, brincava com os membros do painel, eu falei assim, ó, eu me sinto quase uma impostora aceitando esses webinários sobre temas tão diversos, e toda vez que eu aceito, é culpa da CAN, hein, Maura? Toda vez que eu aceito um webinário aqui, vem especialistas em determinada área, e eu estou sempre aqui, eu penso, eu estou me achando uma fraude, mas, na verdade, porque, de fato, no Poder Judiciário, enfim, na vara empresarial, eu recebo causas, e aí eu acabo trabalhando quase como uma clínica geral, mas preciso ter um olhar especializado dentro da especialização das varas, o que, para mim, é um grande desafio. Acho que é por isso que eu aceito esses webinários, porque eu aprendo com os integrantes dos painéis. Mas o terceiro ponto que me leva a pensar por que essas garantias elas não são bem manejadas muitas vezes é exatamente porque manejar garantias a partir de outros interesses envolvidos é um exercício muitas vezes complexo. E ouvindo o Daniel falar, eu fiquei morrendo de vontade de debater com você, Daniel, pena que não dá. Não vai ter tempo e não vamos ter condições, mas os temas levantados pelo Daniel mostram muito o que eu estou falando. Quando eu tenho quando eu tenho só a questão das garantias, já não é fácil. Agora, quando eu tenho outros interesses envolvidos, isso fica muito mais difícil, isso fica muito mais complexo, e eu acho que é aí que a gente começa a não dar o devido tratamento às garantias, né? O Daniel falava, né, de uma hipótese aqui, ou várias hipóteses, mas ele traz um caso que, em tese, impõe aí o cotejo de regras jurídicas relacionadas. Só no que eu extraí da tua fala, Daniel, garantias, direito societário, né? E há situações que envolvem também até mesmo insolvência, o que acaba sendo um prato cheio para grandes debates jurídicos. E eu preciso fugir, né, dessa vontade tentadora. Eu vou ter que abrir aqui que o meu cãozinho acabou de me atrapalhar. Um minuto. Desculpem. Eu compartilho do mesmo risco. Morri de vergonha, meu primeiro mico no webinário, mas tudo bem. Bom, e aí eu preciso pensar, então, em como extrair a solução adequada, né? E aqui eu nem vou falar da melhor solução, porque eu acho que a melhor solução é uma questão de ponto de vista, né? Mas qual é a situação, qual é a solução mais adequada para tratar das garantias? E aqui eu falo pelo Poder Judiciário, né? Porque talvez pensar nisso em relação ao papel do Poder Judiciário deva passar por algumas questões que me parecem fundamentais, né? Primeiro, por que existem garantias? Eu acho que a Gabriela falava, né? Começou a fala dela, eu acho que a gente não combinou, mas acabou ficando consertadas as nossas falas. Porque por que existem garantias? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer para, na verdade, manejar bem as garantias, né? Numa disputa que envolva garantia. A questão da segurança jurídica, eu falo isso, parece discurso, né? Mas, na verdade, é muito importante pensar na segurança jurídica nas disputas envolvendo garantias. E, na sequência, eu já vou falar um pouco mais disso. Previsibilidade desses negócios jurídicos. É evidente que se espera previsibilidade, né? Um poder judiciário que... eu falo quebrar garantia aqui, mas eu estou usando o termo... né? Mas um judiciário que não observe as garantias e o regime jurídico das garantias é um judiciário que não faz o seu papel, né, que não está fazendo a sua tarefa, na minha visão. Então, eu acho que a contribuição aí do Poder Judiciário, o papel do Poder Judiciário nessa matéria de garantias empresariais e de garantias em geral, passa por isso, né? E como a gente vai fazer isso?
né? Eu acho que um ponto importante é o tratamento específico para o tema e o que me parece que nos aproxima melhor da boa técnica. Aí vocês vão dizer, essa frase é óbvia, é óbvio que eu vou ter que dar um tratamento específico para o tema. Mas vejam, não é tão simples quando eu tenho vários interesses envolvidos. Reconhecer instrumentos jurídicos, né? A Gabriela falava, mas como garantias autônomas, garantia primeira demanda ou solicitação, atributos como a autonomia, né, de determinadas garantias, como se dá a expulsão dessas garantias, eu daqui a pouco já vou falar de algumas situações que são recorrentes no judiciário, previsão da lei em relação à expulsão dessas garantias, qual a natureza do bem garantido, há questões processuais envolvidas, isso vira e mexe é ventilado, ainda nos casos em que eu tenho uma expulsão aí de forma extrajudicial, isso acaba sendo ventilado. Né? Observância de cláusula mandato nos casos de outorga de procuração em causa própria ao agente da garantia e os desdobramentos disso, né? A depender do tipo de garantia que eu estou tratando. Como se dá a consolidação da propriedade, né? Alienação fiduciária, garantia fiduciária sobre bem fungível, obviamente é diferente da garantia fiduciária de compra de bens de consumo, e isso precisa ser bem manejado pelo Poder Judiciário. Aliás, né, eu acho que aqui é uma reflexão interessante. Eu, por conta aí, por uma, enfim, contingência da carreira, eu acabei trabalhando muito tempo com os delegatários extrajudiciais, fui corregedora dos cartórios extrajudiciais e lido muito com eles, participo de banca de concurso, enfim, eu tenho contato com eles. E eu, às vezes, até dou aula sobre direito das garantias para eles. E eu confesso aos senhores que é muito mais fácil conversar com eles sobre garantias, porque para eles é tudo muito mais claro, preto no branco, tem que cumprir, tem que registrar como eu vou fazer a consolidação da propriedade. Nós, no direito empresarial, nós temos tantas variáveis aí que a gente arruma que isso acaba gerando, se a gente não tiver cuidado, uma insegurança jurídica, né? E essa eu acho que é uma preocupação muito importante. Um outro ponto que eu acho que a Gabriela falou e o Daniel também falou aí reflexamente é a questão da desvinculação ou não à relação jurídica base. Esse é um ponto muito importante quando a gente maneja as garantias, né? E aplicar todos esses instrumentos, né? Porque não há dúvida, né, de que as partes, elas fazem, e aqui eu estou falando óbvio, até é quase inocente falar isso para profissionais da área, mas a gente não pode perder de vista nunca que eles fizeram uma análise de risco, né, quando negociaram, né, e que há uma alocação de risco feita no momento da celebração do negócio jurídico. E o Poder Judiciário deve levar em conta isso, porque se não leva em conta isso, você gera insegurança, né, insegurança para o próprio mercado. Então, toda vez que eu flexibilizo isso, não há dúvida que eu gero um custo de transação. Porque além, obviamente, né, além dos custos de negociar, dos custos de redigir, eu vou ter um acréscimo, que é o custo de garantir o cumprimento de um contrato. E isso é um problema do judiciário, né? Eu acho que essa é a reflexão que fica nesse meu primeiro ponto, né? Segundo ponto é que quando eu me proponho a trazer aí a visão do judiciário sobre o tema das garantias, normalmente é que eu tentei, viu, Pedro, mas eu não consegui. Eu tentei fazer uma pesquisa de jurisprudência, mas eu gosto de usar marcadores bem específicos, o que vai me garantir aí uma amostra razoavelmente segura do que eu vou falar. Dessa vez eu não consegui, Pedro. Eu não consegui porque o tema, além de amplo, né, ele não tem marcadores tão específicos para tratar. Então, eu escolhi navegar por mares aí que eu acho que para mim são mais conhecidos, Pedro, mas nem por isso que eles deixam de ser turbulentos, que são as garantias empresariais e a insolvência, né? Que eu acho que para mim fica mais confortável, eu acho que contribuiria para o nosso debate. Em matéria de insolvência, a Lei 11.101, desde o início da sua vigência, sempre houve muito debate em relação às garantias. Por várias razões, e basta a gente lembrar das tentativas de conceituar, né, as travas bancárias, a incidência ou não, se era crédito concursal, se era crédito extraconcursal, se era crédito excluído. Eu trabalhei na vara de falência, especificamente no ano de 2008, a partir do ano de 2008. E eu lembro que os debates, eles eram assim, eu acompanhava a jurisprudência no Brasil inteiro, eu pegava a jurisprudência em alguns estados em que aplicavam 30%. Uma vez eu peguei uma decisão até que falava do princípio da dignidade da pessoa humana, e eu fiquei olhando, eles estão comparando com o superendividamento. Havia decisão para todo lado, né? Mas aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
eu falo isso e sempre eu falo porque realmente é algo que deve ser aplaudido, e eu falo isso como a Gabriela bem falou, como eu sou gaúcha, né, Gabriela? Eu posso aqui ser bem bairrista com os paulistas e elogiá-los, que não vai parecer bairrismo, porque eu estou falando da Justiça Bandeirante. Mas o TJ, realmente, a Câmara Reservada à Falência, as câmaras empresariais, elas sempre tiveram um olhar muito sereno, trazendo aí, de alguma forma, segurança jurídica em matéria de garantias, nessa questão das garantias não estarem submetidas à recuperação judicial. Né? Porque, vejam, a regra ela é muito clara. Né? O Arnaldo César Coelho que diz a regra é clara, e aqui a regra era muito clara. A questão é que a gente não se conformava com essa regra, e aí, muitas vezes, acabava se tentando relativizar isso. Mas aqui em São Paulo isso não acontecia. Mas é claro que essa aí foi só a primeira, né, questão que foi trazida aos tribunais em matéria de garantia e insolvência. Nós tivemos outras tormentas, né, e há uma que não passa, que é o conceito de bem essencial à atividade da empresa em crise. O STJ vem tentando, há alguns julgados do STJ, mas realmente me parece que é um grande desafio conceituar e entender o que é bem essencial, que tem repercussão direta com o direito das garantias e com as garantias empresariais. Né? Eu acho que isso deve ser colocado no centro da mesa quando a gente pensa em garantias em matéria de insolvência e os desdobramentos com a insolvência. Porque vai ser só a partir, né, do estabelecimento do que seja bem essencial e em quais relações jurídicas, isso me parece muito importante, o estado de crise da empresa vai integrar o campo lógico aí, ou imperativo e vai exercer uma clara influência sobre a relação de direito material em questão. É só assim que eu começo a pensar em soluções seguras. Porque se eu não passar por esse exercício jurídico, eu vou acabar sempre no mesmo lugar, que é no STJ, em conflito de competência, e o STJ dizendo prevalece a competência do juízo da recuperação judicial, que é o juízo universal, que é o juízo competente. A gente precisa ter critérios minimamente objetivos do que seja bem essencial, ou ainda de forma fundamentada, porque é evidente que a empresa em crise sempre vai dizer que o bem é essencial. E esse bem garantido sempre vai ficar na mão de uma decisão aí na recuperação judicial, o que acaba, de alguma forma, muitas vezes trazendo insegurança jurídica. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Evidente que eu estou falando aqui, estou fazendo uma fala aqui, mas eu não esqueço do financiamento. Eu sei que a empresa em crise ela tem muitos problemas, o problema do financiamento da empresa em crise é algo que a gente discute há 15 anos, pelo menos, mas eu acho que não precisa de alteração legislativa, mas a gente precisa encontrar aí incentivos para financiar essa empresa em crise, e vejam que curioso, esses incentivos passam pela manutenção de garantias, pelo reconhecimento e pelo fortalecimento dessas garantias. Né? É claro que nós temos aí uma imensa gama de modelos aí, de produtos, até financeiros e ferramentas jurídicas que a gente utiliza, né, para garantir esses negócios, sobretudo com empresas em crise ou em vias de entrar em crise, mas o grande problema é quando ela entra em crise mesmo e como é que a gente vai manejar essas garantias. Então, eu acho, sinceramente, que não dá para relativizar as garantias, pelo menos não da forma como isso vem sendo feito em muitos casos. Né? Era assim e me parece que continua sendo assim. Né? Claro que nós não temos tempo aqui para dialogar sobre a análise de risco que é feita pelos players aí do mercado quando negociam ou quando celebram negócios jurídicos, mas eu penso, né, que até o juiz sabe, embora às vezes não pareça, mas até o juiz sabe que houve uma análise de risco, que houve uma alocação de risco no momento da contratação. Né? Claro que aqui eu teria um mundo de coisas para discutir sobre garantias, mas eu trago aqui só um exemplo, né, uma discussão que é recorrente quando a gente fala em quebra de garantia ou a manutenção de garantia envolvendo empresa em crise, que é a discussão, por exemplo, sobre a legalidade da aplicação da cláusula resolutiva ipso facto em razão da recuperação judicial em contratos em curso. Esse é o início da conversa. Para começar a conversa, você já tem uma alegação de ilegalidade das cláusulas que prevêem cláusula resolutiva ipso facto por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, acho que esse já é um primeiro ponto. Agora, em qualquer hipótese, né, eu penso que se reconheço aí
Estou falando que todos reconhecemos que há uma alocação de risco no momento da contratação, né? Então, me parece muito delicado, eu acho que essa é uma reflexão importante quando a gente fala do Poder Judiciário, que é alterar as regras do jogo no meio da partida. Alterar as regras no meio do jogo, no meio da partida, é muito, mas gera muita insegurança jurídica. Ah, Renata, vocês vão dizer, mas isso evita a quebra da empresa? Isso dá mais fôlego para a empresa? Há o princípio X, há o princípio Y, tem o triple bottom line, que a Covid, né? Agora a gente tem a Covid. Eu acho que não é suficiente para a gente quebrar a garantia sem um fundamento muito, mas muito claro e muito específico. Porque, do contrário, isso gera insegurança jurídica e me parece que não é o melhor caminho. Eu sempre lembro aqui, até outra brincadeira, mas assim, eu sempre lembro, né? A gente sempre quer aquele meme que fala assim, o que queremos, né? Queremos um mercado maduro, nós queremos ser respeitados, é isso que todos nós queremos. Mas o que nós fazemos? O que nós fazemos é, no primeiro sinal de crise, nós corremos para o judiciário e pedimos um alvará para não cumprir o que foi combinado. Trabalhar dessa forma não vai funcionar. Nós temos um projeto de lei em andamento aí envolvendo a recuperação, alterações, medidas emergenciais, alteração da lei de insolvência, com alguns gargalos ali que provavelmente vão cair nisso aqui, né? Então, assim, isso gera insegurança jurídica, isso não torna o nosso mercado mais forte. Ao contrário, também não gera aí benefícios como muitas vezes a gente pode pensar. Porque se o judiciário se comporta como uma mãe permissiva, na verdade um pai permissivo, né? Porque nós somos ótimas, né, meninas? Mulheres não são tão permissivas assim, mas se nós nos comportamos aí, se o judiciário se comporta como uma permissividade em que quebra garantias com muita facilidade, isso gera, na minha visão, um risco muito grande, né? Por isso eu acho que a manutenção das garantias seja essencial para o trato dos negócios empresariais. Agora, é claro que isso não é fácil. Nós manejamos garantias, isso desde a faculdade, nós manejamos garantias de forma esparsa, sem sistematizar. Eu vou usar 2 minutinhos só, Pedro, a mais, e já concluo, né? Nós estudamos as garantias de uma forma muito esparsa. Então, nesse ponto, quando a gente, sobretudo em matéria de direito da insolvência, quando nós temos questões envolvendo insolvência, e muitas vezes até questões com cláusula arbitral, em que nós temos arbitragem, juízo da recuperação, tribunal arbitral, e aí eu entraria com as cautelares pré-arbitrais, envolvendo garantias de empresas que estão em recuperação judicial, é um prato feito aí para a gente ter que refletir sobre essas situações. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes o que a gente vê na prática é quase um fórum shopping aí, porque você tem o juízo da recuperação judicial, que muitas vezes é decidir o tema, você tem a cautelar pré-arbitral, evidente que ela é uma cautelar, ela tem uma natureza instrumental, mas a depender do tempo e do grau de tensão daquela disputa, ela vai ser essencial ao desdobramento aí da resolução desse conflito, e depois você tem o juízo arbitral. Eu tenho uma preocupação, é claro que eu sou juíza da vara de conflitos relacionados à arbitragem, então eu recebo as cautelares pré-arbitrais, e eu tenho uma preocupação muito grande quando eu percebo que em questões envolvendo garantia, mas não só garantia, execução, expulsão, contratos, com empresa, com sociedades, com partes que estão em recuperação judicial, você tem um grau de tensão muito grande ali, porque você tem credores, você tem problemas envolvendo interesse de acionista, poder de controle, do controlador, e vejam, curiosamente, esses são os temas que a gente vem debatendo em matéria de recuperação judicial nos últimos anos, desde o caso Oi, né, o que a gente percebe recorrentemente situações envolvendo disputas societárias. O Daniel falou ali de uma questão muito específica, mas que demonstra e ilustra muito bem isso. A gente tem muitas questões que acabam trazendo aí esses pontos, e muitas vezes isso acaba gerando até conflitos. Eu falo que o normal é conflito negativo de competência, mas aqui a gente vai ter conflito positivo de competência. Então, em relação às cautelares pré-arbitrais, eu acho que a primeira pergunta aí é qual é a função do juízo da cautelar pré-arbitral. É claro que eu sou um mero instrumento, eu tenho que agir com celeridade, né? Obviamente levando em conta os requisitos para tutela de urgência, porque o tempo aqui ele é relevante nessas matérias, e eu falo disso aqui porque, na verdade, muitas vezes essas questões acabam envolvendo também garantias, não apenas, mas também garantias. E aí eu finalizo meu último
minutinho aqui, que como resolver isso, né? E aqui eu já me desculpo, porque vai parecer um discurso, mas eu acho que é assim que eu posso contribuir com esse debate envolvendo garantias empresariais, né? Eu acho que, primeiro, respeito ao que foi contratado, né? Nós temos instrumentos jurídicos, e mesmo nas questões das garantias atípicas, eu ainda assim tenho formas muito claras e muito objetivas para entender a lógica que levou as partes a contratar daquela forma. E é só entendendo essa lógica que eu vou poder tomar decisões adequadas. Soluções simplistas, envolvendo insolvência e garantia, como em nome da preservação da empresa, eu me abraço lá no artigo 47, acho que eu vou resolver tudo com 47, não é mais assim, né? Há muito tempo a jurisprudência já não funciona assim. Então, felizmente, a construção da jurisprudência ela vem dando amostras de que segurança jurídica, e vejam, respeito à autonomia da vontade, também se aplicam ao direito da insolvência. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que muitas vezes não é esquecido. Muitas vezes é esquecido, né? Eu acho que tendo por alicerce esses dois pontos, a gente consegue manejar melhor, né, o direito, as garantias empresariais em matéria de insolvência. E, repito, né, eu acho que pensar na estrutura jurídica, que, em síntese, o que eu quis dizer aqui, é pensar na estrutura jurídica sem esquecer a função das garantias. Eu acho que isso é essencial. Eu espero não tê-los cansado, né? Também espero não ter tratado de forma muito simples esse tema, mas como eu preciso fugir dos casos práticos pendentes de julgamento, né? Acho que uma reflexão como essa, ela é sempre válida, porque para construir aí um tratamento adequado do direito das garantias, a gente precisa ter bons alicerces. Eu acho que esses são os alicerces que me fazem e que me permitem manejar as garantias em qualquer demanda, levando em conta a função das garantias, levando em conta os interesses envolvidos. Agradeço mais uma vez o Pedro e peço desculpas porque eu passei 4 minutos do meu tempo. Obrigada. Renata, nós que agradecemos. Eu gostaria que todos tivessem os mesmos alicerces para poder decidir questões empresariais, viu? Porque... E aí já há uma explicação e isentando o CAN-CCBC de culpa, daí porque você sempre é convidada. Você, em meio a supostos especialistas, dando esse show sobre as questões perante o Poder Judiciário. E o que eu achei muito interessante é como o tema das garantias ele vai se penetrando como se fosse raiz em diversas questões, da insolvência, das cautelares pré-arbitrais, etc. Ele está ativo na vida dos negócios empresariais. Renata, eu vou aproveitar uma pergunta da nossa audiência e é uma pergunta submetida por Rodrigo Pereira Cuano. Ele pergunta: doutora Renata, a aprovação do plano de recuperação judicial poderia prever a flexibilização das garantias, mesmo que os interesses dos credores não sejam homogêneos? Eu estou até lendo aqui, obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Veja só, né, Rodrigo, não sei se você trabalha na área, mas logo que a lei entra, eu acompanhei, como eu estudo o tema, eu gosto do tema, eu não trabalho hoje com a recuperação judicial diretamente. Hoje eu sou juízo da ação individual, né, Pedro? Então eu sou uma intrusa lá na recuperação, eu não sou juízo da recuperação. Mas por volta de 2013, 2012, 2013, começam a surgir os planos em que se quebrava a garantia via cláusula do plano. E há votos que eu reputo aí muito, são aulas, realmente são aulas do desembargador Francisco Loureiro, em que o Loureiro dizia da ilegalidade dessas cláusulas que quebravam garantia sem a anuência do credor garantido, né? Então, eu acho que a aprovação do plano poderia prever a flexibilização das garantias? Poderia, desde que o credor garantido concorde com isso. Porque, do contrário, não dá para prevalecer, eu acho, a regra de maioria nesses casos, embora seja tentador fazer isso, mas não dá. Porque se você faz isso, qual é o risco? Vocês já imaginam, eu sempre falo isso, mas é uma coisa, você está conversando com um investidor
que vai conceder crédito aí para uma empresa no Brasil. Como é que funciona o teu sistema de insolvência no país? É ótimo, a lei de 2005, maravilhoso. Mas os juízes observam o que está na lei? Observo, mas essa minha garantia que ela vai ser reconhecida em caso de quebra, em caso de crise, aí você vai dizer, não, daí depende do juiz, né? Se cair para o juiz A, se cair para o juiz B. Não dá para ser sério um lugar em que você quebra a garantia por conta da crise, assim, de forma automática, sem ter algum parâmetro. Eu não sou contra você flexibilizar a garantia, desde que eu conheça a regra do jogo quando eu contrato. O problema é você ter essas posições dúbias e que não estão claras na lei. Eu contrato com uma garantia que eu acho que é forte e depois chega na recuperação, eu percebo que ela não era tão forte assim, né? Eu acho que isso que não pode acontecer. Não sei se respondi, Rodrigo, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Gabriela, Maura, Daniel, querem fazer alguma observação? Tem alguma pergunta? Não? Só agradecer, Pedro, né? Maura, Renata, Daniel, enfim, todo mundo que está nos acompanhando. Realmente excelente debate. A gente sai talvez um pouco mais instigado do que entrou, mas são debates aí realmente muito pertinentes. Concordo. Foram muito bons mesmo os debates, os temas, pelo menos na minha visão. Eu estou vendo aqui que, pelo menos do ponto de vista do público, não temos mais perguntas. Também estamos chegando aqui já ultrapassamos, na verdade, o final. E não havendo nenhuma observação a mais, eu encerraria o painel. E só questionando, Maura, quer fazer alguma consideração final? Só um agradecimento a todos pelo ótimo debate. Em nome do CAN. É isso aí. Rodrigo, Pedro, agradeço mais uma vez o convite também. Obrigada. Que isso, Renata. Nós que agradecemos. Eu também agradeço bastante, adorei a apresentação da Gabriela, da Renata. Primeira vez que escutei as duas falando, fiquei muito impressionado, eu adorei. Para mim, aprendi bastante aí com todos vocês e com você, Pedro. Foi muito legal participar desse webinar junto com vocês. Que bacana. Obrigado a todos que nos assistiram também. Espero que os temas tenham sido instigantes aí para a gente continuar as discussões. Boa tarde a todos com saúde e cuidem-se. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.